Olá irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. E no vídeo de hoje eu gostaria de trazer uma reflexão para todos nós acerca de algumas coisas que Deus tem falado no meu coração. E eu espero que você, assim como eu, que nós possamos refletir acerca das reflexões que eu irei propor nesse vídeo. Espero que Deus ele possa falar ao seu coração, assim como Ele tem falado ao meu coração, que nós possamos ser edificados nesse momento, por essa devocional, por esse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, que Ele te dê uma semana abençoada na presença dEle. Fique com o vídeo. Então, muitas pessoas têm um hábito saudável de ler a Bíblia todos os dias. E isso, irmãos, é muito bom. E nós temos que ter um entendimento de que todo esse conteúdo, de que toda essa leitura bíblica que nós temos feito em nossas leituras diárias, em nossas devocionais, elas só podem ser incutidas, internalizadas em nossa mente, em nossos corações, através da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E isso acontece, irmãos, através de um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor, através da nossa perseverança em buscar ao Senhor a todo tempo, em rogar e clamar a Ele, que Ele fale aos nossos corações, que Ele possa mover a nossa mente, o nosso coração em direção dEle. A palavra do Senhor nos diz lá em Jeremias, no capítulo 29, versículo 12 ao 14, algo interessante. Diz assim, versículo 12, Jeremias capítulo 29. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Versículo 14, ele nessa parte inicial, ele diz assim: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Louvado seja Deus pela sua palavra. Irmãos, o aprendizado bíblico, ele é simplesmente a mudança de vida e o fruto, que nós necessitamos para termos uma relação mais íntima e profunda, mais estreita entre a nossa vida e o nosso Deus. Ler a Bíblia e buscar a Deus como uma ação pessoal e cotidiana e rotineira deve ser algo que deve mover os nossos corações. Diariamente nós podemos ter comunhão com o Senhor, buscando a Ele em oração, agradecendo a Ele por mais um dia abençoado, mais uma semana abençoada que Ele tem nos concedido. Sermos gratos, termos um coração grato, buscarmos ao Senhor, lendo a sua palavra, orando, pedindo a Ele que se revele e fale aos nossos corações. E a palavra do Senhor, quando nós lemos em Jeremias, capítulo 29, a palavra do Senhor diz que quando nós o buscamos, Ele se revela, Ele se mostra, Ele passa a ter um relacionamento íntimo e pessoal com a gente. Quantas vezes, irmãos, nós lemos a Bíblia diariamente, às vezes nós lemos a mesma passagem repetidas vezes e parece que aquilo não faz nenhum sentido. Mas quando a gente ora, a gente pede a Deus, parece que chega um momento que dá um start e parece que tudo aquilo que a gente leu aquele tempo todo não fazia sentido, mas chega um momento que parece que a palavra de Deus ela fala pessoalmente com a gente. E a gente passa a entender aquilo como a gente nunca antes havia entendido. Isso, irmãos, é parte desse relacionamento íntimo e pessoal que nós vamos criando com o Senhor. Quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente busca a Deus, pedindo a Ele entendimento, a direção, Ele efetivamente se revela. Ele fala conosco. Porque a palavra de Deus ela é viva, ela é preciosa, ela fala diretamente aos nossos corações.
Em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, a palavra do Senhor diz que nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, conforme a ação do Espírito Santo atua em nossas vidas. Infelizmente, irmãos, nós vivemos em um tempo em que os sentimentos eles têm mudado no ser humano. Nós nos tornamos, às vezes, reféns desses sentimentos. Nós queremos nos sentir confortáveis, nos sentir amados, compreendidos. Nós estamos sempre defendendo qualquer causa, a todo tempo e a todo custo, para que as coisas cooperem e atendam à demanda do nosso conforto e bem-estar emocional. Mas na Bíblia, há vários alertas quanto a esses sentimentos, quanto a esses pensamentos. No livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 26, a palavra de Deus diz: quem confia em si mesmo é insensato, mas quem confia e anda segundo a sabedoria não corre risco e nem perigo. Em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Irmãos, a palavra do Senhor diz que confiar em nossos sentimentos, que confiar em nosso coração, em nossas percepções, pode ser o motivo de nossa ruína, o motivo de nós fracassarmos, o motivo de nós cometermos erros. Por isso é tão importante nós ficarmos atentos, nós buscarmos em Deus a direção para não nos deixarmos levar pelos nossos sentimentos, pelas nossas ações, pelas circunstâncias que muitas das vezes nos cercam. Pedro, a palavra de Deus diz que em certo momento houve uma tempestade, os discípulos estavam no barco, atravessando para um outro lado, por ordem do próprio Jesus. E vem um vento forte, vem a tempestade, os discípulos começam a ficar atemorizados, e eis que de repente, à noite, no meio daquele vento, daquela tempestade, surge alguém andando por sobre as águas. E João percebeu que era Jesus, e falando aos demais discípulos, Pedro o observa e fala: Senhor, se és tu, Senhor, permita-me que eu vá até o Senhor. E Jesus fala para Pedro: vem, Pedro. E Pedro, por um momento, ele começa a caminhar sobre as águas, mas porque Pedro ele deixa de estar com os olhos fitos em Cristo e passa a observar as circunstâncias que o cercavam, ele começa a afundar. E esse, irmãos, é o risco que nós corremos quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós nos deixamos levar pelo aquilo que os nossos olhos veem, pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Assim, irmãos, como Pedro, um pescador experiente, se deixou enganar pelas circunstâncias, pelo seu coração, pela sua emoção, pelo momento, assim muitas das vezes somos nós. A gente está aqui na Praia da Teresa, em São Pedro da Aldeia. Um local maravilhoso, um local muito bonito. Se você ainda não conhece, vem caminhar aqui. É o local onde nós caminhamos, onde as pessoas caminham. É aqui onde eu aproveito para fazer os meus vídeos. E quando a gente fala de coração enganoso, a gente fala de sentimento, a gente deve raciocinar que nossos sentimentos fazem parte do nosso eu, da nossa personalidade, daquilo que nós somos, da nossa carne. E a nossa carne, irmãos, ela é enganosa. A nossa carne, ela nos leva para nutrir sentimentos que não são desejáveis. Ela nos prejudica, porque nós fomos prejudicados após o pecado. Portanto, a nossa carne, os nossos sentimentos, eles não são confiáveis. Por isso eu faço esse alerta. Cuidado, duvide, analise, raciocine, pense, avalie as coisas e não se deixe levar pelos sentimentos, pelas emoções, pelas circunstâncias. Como diz a palavra do Senhor em Jeremias, enganoso é o nosso coração. E, infelizmente, em nossos dias, as pessoas não estão suportando mais uma oposição, uma crítica, algo que vai contra os seus desejos, seus sentimentos, seus interesses, as suas percepções. As pessoas parece que quando são confrontadas, elas ficam emocionalmente instáveis, por qualquer motivo. Às vezes as pessoas
querem ser reconhecidas de qualquer forma, em nome do bem-estar pessoal, em nome da satisfação pessoal, e às vezes com isso as pessoas acabam negociando valores que são muitas das vezes inegociáveis, para deixá-las apenas, para a gente evitar de falar aquilo que a pessoa precisava ouvir, para a gente evitar de ouvir aquilo que a gente deveria ouvir. E as pessoas querem se sentir confortáveis em seus casulos. E a percepção que eu tenho é de que tudo isso, o politicamente correto, esse falar de acordo com as convenções atuais, parece que isso não está funcionando muito bem. Quando eu olho para a nossa sociedade, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, a percepção que eu particularmente tenho é que essa forma de agir parece que não está dando muito certo. Infelizmente, muitas pessoas parece que estão carregando ressentimentos do passado consigo e às vezes tentam adequar tudo isso, esses sentimentos, esses ressentimentos, as mágoas, as amarguras da vida, adequar a sua fé, a fé cristã que eles criaram para eles mesmos. E com isso eles não desejam mudar, não desejam serem transformados, não se deixam transformar. E isso, irmãos, é muito ruim, porque pessoas feridas acabam ferindo outras pessoas, e isso não é saudável. E eu tenho me proposto essa reflexão nesse dia, falando para mim mesmo, que nós devemos retirar de dentro de nós tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que não é saudável, para que nós possamos viver uma vida abundante, para que nós possamos viver uma vida maiúscula na presença de Deus. E nós precisamos, para isso, parar de alimentar a nossa carne, os nossos ressentimentos, os nossos sentimentos negativos, e não nos curvarmos a essa percepção, a esse sentimento, a esse caminho mais fácil. E isso é algo tão sério, irmãos, que Jesus, às vezes uma percepção que eu tenho é que Jesus, ele não deve ter sido à toa que Jesus, ele tratou certas questões com tanta radicalidade. E hoje, infelizmente, parece que as igrejas abriram mão de falar do pecado, porque às vezes você tem receio da forma que as pessoas vão receber aquilo e saírem, abandonarem a igreja e irem para o mundo. E as pessoas parece que muitas das vezes estão abrindo mão, as lideranças parece que às vezes abrem mão de falar daquilo que realmente é necessário, daquilo que realmente transforma, porque quando eu sou confrontado com os meus pecados, comigo mesmo, eu passo a ter uma visão mais clara de quão distante às vezes eu estou de Deus e de quão eu necessito e careço da ação dele e dele atuando em minha vida, para me moldar, para me transformar, para mudar a minha vida por completo. E é justamente essa reflexão que eu me propus a fazer e gostaria que você fizesse também. Às vezes parece que a gente tem uma visão muito romântica das coisas, né? Em Mateus, no capítulo 18, versículos 8 e 9, Jesus, ele fala algo assim que parece ser muito radical. Ele diz, né, que a palavra do Senhor é atual. Se a tua mão ou o teu pé te fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora, pois é melhor entrar na vida eterna mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o fora e jogue-o, pois é melhor entrar na vida eterna com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno. Irmãos, isso é muito forte, isso é muito duro, isso é muito pesado. Aqui a palavra de Deus não está deliberadamente falando para você arrancar o seu olho, para você decepar a sua mão ou o seu pé. Jesus, ele está dando uma ênfase aqui muito grande, muito veemente, muito forte a respeito da nossa inclinação para o pecado. Nós vivemos em tempos em que nós estamos ficando fracos, pois sempre nós queremos às vezes nos preservar demais. Nós nos incomodamos demais com a maneira como nós nos sentimos,
com o nosso lugar ao sol, o nosso lugar nesse mundo que a Bíblia diz já do maligno. Enquanto que Jesus ele nos propõe que nós sigamos em frente, abrindo mão e sendo radicais com o pecado, com a ação pecaminosa em nossas vidas, matando diariamente a nossa carne, os nossos sentimentos, os nossos desejos que nos fazem tropeçar e ficando até sem um olho ou sem uma mão, sem uma perna, um exagero metafórico, evidentemente, às vezes a gente acha que não, que a gente tem que ser mais benevolente, que a gente tem que ser mais compassivo, que a gente tem que aceitar mais as coisas. Nós podemos tomar uma decisão nova, irmãos, todas as manhãs, todos os dias, de não confiar em nossos sentimentos, de não nos deixarmos levar pelas nossas experiências, por aquilo que o nosso coração às vezes parece nos conduzir. E não deixarmos as nossas vontades, os desejos da carne nos conduzirem a nossa vida. De nós pararmos de nos alimentar e de nos deixarmos alimentar por esses sentimentos que não provêm do Senhor e buscarmos diariamente em Deus a direção, alimentando o nosso espírito, pedindo ao Espírito Santo que nos guie, que nos conduza no caminho dele. E esse, irmãos, eu acho que é o grande desafio de todo crente, de todo aquele que professa uma fé cristã. Ainda que tudo às vezes pareça contrário, ainda que me seja difícil crer, ainda que a minha fé pareça estar diminuindo, esvanecendo, Deus ele nos deixou a sua palavra. Deus ele nos deixou o Espírito Santo que nos move, que nos convence. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é confiável, mais do que qualquer outra coisa que eu sinta. Quando eu me oriento, uso a palavra de Deus como uma bússola para guiar os meus caminhos, para guiar as minhas decisões, para me guiar nos meus sentimentos, eu me sinto mais seguro, eu caminho por um caminho por demais excelente. E para finalizar, irmãos, a palavra do Senhor, ela nos ensina em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 8, visto que nós andamos por fé e não pelo que nós vemos. Ou seja, nós não devemos andar pelaquilo que os nossos olhos veem, nós andamos por fé. E fé é uma certeza, uma convicção de coisas que a gente não vê, mas que a gente espera, que a gente confia, que a gente tem certeza de que vai acontecer. Um exemplo é a volta de Jesus, é crer em Cristo, que Cristo é o próprio Deus encarnado, que se esvaziou de si mesmo, veio aqui, caminhou por essa terra, sentiu tudo aquilo que nós, seres humanos, sentimos, sentiu medo, frio, calor, se alegrou, chorou, sentiu dor, sentiu-se abandonado em algum momento, um sentimento humano, pois Jesus ele foi 100%, ele é 100% Deus, mas também 100% humano. Por isso que ele foi o segundo Adão. O primeiro pecou, caiu e nos arrastou consigo. Mas o segundo, o nosso Deus, Cristo, Jesus, o homem, foi 100% Deus e 100% homem. E por isso ele nos redimiu. E por isso ele nos trouxe novamente para junto dele, para junto do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos diz que todo aquele que com a boca confessar e com o coração crer que Cristo, que Jesus é o nosso Senhor, esse será salvo. E quando a gente deposita em Deus a nossa fé, a nossa esperança, mas principalmente a nossa confiança, a gente começa a caminhar por um caminho por demais excelente. Então, para finalizar esse vídeo, eu gostaria que Deus ele pudesse falar ao seu coração com essas poucas palavras que não vêm de mim, mas do Senhor, que Deus falou imensamente ao meu coração, e eu espero e rogo a Ele que fale ao seu coração também. Que nós não possamos nos deixar levar pelas emoções, pelos sentimentos, pelo nosso coração, que é enganoso, mas que nós possamos ser
guiados pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Mas, se você nos acompanhou até aqui, antes de você passar para outro vídeo, eu queria pedir a você que, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva em nosso canal, clica aqui, ó, inscrever-se, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like se você gostou do vídeo. Se você também não gostou, não tem problema, pode clicar em não gostei. Espero, na verdade, que você tenha gostado, pois a gente faz com muito carinho, a gente busca a direção de Deus e espera que Deus ele fale ao seu coração, assim como ele fala ao meu também. Então, deixe seu comentário, eu gosto de ler os comentários, eu respondo a cada um deles. E agradeço a você que tem acompanhado as nossas mensagens e rogo ao Senhor que abençoe a sua vida, que abençoe a sua casa, a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua semana e toda a sua família. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.